da vitória. Fernando Batalha, arbitragem pífia, gol roubado do Atlético, até quando teremos esse baixo nível de arbitragem. Isso vai continuar acontecendo, Fernando, mas houve erro também, na minha opinião, no lance do gol de empate. Eu acho que não houve falta na Arrascaeta. Acho que os dois times podem reclamar da arbitragem em ambos os gols. No caso do Flamengo, tem um problema maior ainda, porque o gol que abre o placar e condiciona boa parte do jogo é um gol irregular. Né? O gol do empate já acontece. Eu quero dizer o seguinte: o Atlético jogou muito tempo com a vantagem do placar, o que torna as coisas menos complexas para quem tenta chegar a algum lugar, graças a um gol irregular. Então, é muito pior você ser prejudicado no gol que abre o placar do que o contrário, no gol do empate, porque você assume a vantagem no placar. O Atlético estava com 1-0 no placar, um gol irregular. Os dois gols tiveram regularidade. O Flávio Rodrigues não é um bom árbitro, na minha opinião. Aliás, quem é bom árbitro no Brasil é difícil. O adjutor Alvim, também do Clube de Membros, sempre conosco. Passamos 19 mil pessoas. Vamos chegar aos 20 mil, gente. Sentem dedo no like aí para chegar em 20 mil simultâneos. A audiência já está batendo a de quarta-feira na vitória sobre o Grêmio. Ele põe aqui: Alan, Vitor Hugo, Thiago Maia. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique. 3 tris que podem revezar 2-2, cada jogador entrando em 2 a cada 3 jogos. 27 combinações, meio campo e ataque. É verdade, sem dúvida. E, de certa forma, ele vai fazendo isso aos poucos, né? Também com a gente aqui, desde que os jogadores estejam em condições também, né? Porque tem um machucado, suspenso. Hoje mesmo teve gente forçando o cartão. Arrascaeta e o Gabigol não vão jogar contra o Cuiabá às 8 da noite do outro domingo por conta de cartões amarelos que eles até acho que forçaram hoje. Leonardo Reis. Mas uma partida com erro crasso da arbitragem, não está na hora da diretoria se posicionar de forma enérgica. Ela vai lá e se posiciona, cara. Reclama, vai lá, fez aquela bobagem de proibir entrevistas coletivas naquele jogo lá que o São Paulo não pode falar. Enfim, essa besteira toda, né? Mas não adianta. Hoje houve erro também contra o Atlético, né? Na minha opinião. Acho que não houve falta no Arrascaeta. Talvez até tenha sido falta dele. Eu quero até rever depois do lance novamente. Então, os dois times foram prejudicados. Jonathan Aires, novo membro do canal. Também com a gente aqui o João Neto, né? Ele bota que o Wesley Safadão está variando as jogadas, cortando para dentro, chamando a defesa adversária para abrir espaço. É verdade. O São Paulo nitidamente está orientando que ele não só joga no corredor, mas participe também nessas jogadas em diagonal. Um abraço para a galera aí em Arapiraca. Valeu, João. Um abraço, meu irmão. Conosco também o Felipe Neri. Obrigado pelas palavras. O lance do gol do Arrasca, o lance da falta, não acha que o mesmo pisou no Gêmeos? E sim, eu tive a impressão de que foi isso, falta do Arrascaeta. Como eu falei, os dois gols, primeiros gols do jogo, têm irregularidades. Deveria ser anulado e a falta não deveria ser marcada. Wagner Castro, mais uma vez, o Gabigol perde um gol 14 minutos, porque não sabe chutar com a perna direita. Quando tenta chutar de esquerda, atrasa para o goleiro. Para a camisa 10, isso é patético. Eu acho que ele tem que ficar treinando depois da hora lá, chute com a perna direita. Não é possível que o jogador se conforme com isso. Mariana Feital, você não acha que o Pedro é super aproveitado, visto que artilheiro do time? Eu acho que hoje, por exemplo, ele poderia ter entrado em algum momento. Talvez não tenha entrado porque o São Paulo tentou com os pontas mudar um pouco ali a cara do jogo, abrir mais o jogo e segurar um pouco as descidas do Arana, que estava avançando bastante porque ninguém acompanhava, especialmente, né, esse lado. O Bruno Henrique cansou, trouxe Cebolinha, e depois ele pôs o Thiago Maia, porque claramente Felipe Luiz não conseguiria fazer os 90 minutos num bom nível. Talvez por isso hoje o Pedro não tenha podido entrar, o Léo Pedro se machucou, né? Enfim. Márcio Calazans, completando o comentário anterior, não marca, pela idade era para estar no auge. Ele está falando do Gabigol. O Joel Elvis, poderia fazer levantamento do Gabigol cara a cara? Aí é complicado, Joel, vai ter que pesquisar jogo por jogo. Enfim. Mas tem acontecido, cara a cara de perdendo os gols. Robson Lima, boa noite. O que você achou do comentarista da Sport TV? Achei ele muito parcial nas análises. Qual a sua opinião? Bem, estava lá o Júnior e o Henrique Fernandes. O Henrique Fernandes é um bom comentarista. O fato dele ser de Minas não significa que ele vá distorcer a favor do Atlético. Pelo contrário, inclusive foi o único que falou no segundo tempo. Na hora ninguém falou, até tuitei isso. Não tem mais comentarista de arbitragem na Globo, nos canais do grupo. Então, o comentarista tem que falar da arbitragem também, não pode se omitir, é a minha opinião. Minha opinião de jornalista, de comentarista e de telespectador, de assinante que paga. Eu quero ouvir a opinião dos caras. Tem que dar opinião. Quando havia a central do apito, claramente eles não podiam falar sobre isso, ou não eram estimulados a falar, que ninguém falava de arbitragem. Agora tem que falar sim, o comentarista tem que dizer o que ele acha. Tá? O comentarista dá opinião. Não tem opinião, não pode comentar nada. O cara que não tem opinião vai comentar o quê? Né? Não tem sentido. Então, pelo menos o Henrique, no segundo tempo, ainda falou: olha, o gol deveria o VAR entrar em ação, houve de fato o pisão, até ele explicou: olha, eu não, na hora, queria ver de novo e tal, ele viu, então acho que a conduta do Henrique está correta. Agora, o repórter não falou nada sobre lá embaixo, reclamações, o narrador seguiu narrando, o Júnior não falou nada.
sabe? Enfim, eu acho que tem que falar, mas não achei nenhum problema. Não foi, acho que ele foi parcial nas análises, não. Ele fez deu as opiniões dele. E o Henrique é um bom comentarista, o Henrique Fernandes, pelo menos eu acho, tá? Que é um bom comentarista. O Biratã Alves, gol, mais chance de Gabriel e Bruno Henrique em lances sincronizados. Também com a gente aqui o Carlos Marangon. Você não acha que o Felipe Luiz deveria ir para o meio? Não, acho que o Felipe Luiz não tem condições de jogar todos os jogos. Isso ficou claro. Ele falhou no lance do gol do Paulinho. Ele não conseguiu acompanhar o Paulinho. A bola passou do lado dele. Ele só tinha que interceptar o passe. Ele não conseguiu e correr atrás do Paulinho, muito menos. Por quê? Porque não dá, cara. Ele não tem mais pique para isso. Está muito veterano. Joga muita bola, mas quarto domingo para ele é inviável. Talvez hoje até fosse melhor começar com o Thiago Maia na lateral, segurando um pouco o Felipe, né? Até pensando na quinta, vai que o Ayrton Lucas não pode jogar na quinta. 20.700 pessoas com a gente. Passamos dos 20 mil simultâneos, muito bom. Vamos continuar sentando o dedo aí no like, galera, para aumentar a nossa audiência aqui nessa live, que está sendo muito bacana. Estamos superando a marca da semana, foi muito bom na quarta-feira e hoje está melhor ainda. Um sábado de alegria para o torcedor do Flamengo. Edson Araújo, até que enfim conseguiu voltar ao clube de membros. Que bom, Edson, que maravilha, está com o selinho do clube de membros. Que legal, fico feliz, porque você estava realmente angustiado com isso. Participe da nossa live dos membros agora em agosto, que vai ter a nossa mesa redonda, sempre muito legal. A última foi show de bola, foi durante o sorteio dos confrontos da Libertadores e foi muito bacana. O que você tem achado do Luiz Araújo? O Marcos Vinícius pergunta. Eu acho que ainda está um pouco recente, entrando em pedaços dos jogos, ainda não se soltou. Hoje ele entrou num jogo também contra o adversário que estava fechado, que era o Atlético, que estava ganhando. Não entrou com um cenário muito favorável, né? Ele é um jogador de muita velocidade para encarar no mano a mano, mas acho que vai ser útil. Hoje ele participou, até mudou um pouco ali o comportamento do Galo, porque pelo menos ocupou aquele setor onde o Arana estava avançando com muita liberdade. Também com a gente aqui o Rodrigo Domingos e a não marcação de falta no primeiro gol. Exato, falamos sobre isso. Houve falta no Bruno Henrique, o VAR deveria ter mandado voltar e anulado o gol, né? Orientado o árbitro para tal, e não houve falta no Arrascaeta. Acho até que talvez tenha sido falta do Arrascaeta no Gemerson. E a arbitragem errou nos dois gols. Os dois gols não deveriam existir. Um anulado e a falta que gerou o gol do Arrascaeta não aconteceu. Entendeu? Então os dois gols não deveriam existir. O Donner Lira, ainda no Independência, Arrasca é craque. O Donner foi ao jogo, que legal. Maravilha, Donner. Forte abraço, meu amigo. Ele mandou essas mensagens 23 e 29, né? Então, nessa hora já deve ter saído do estádio. Um bom retorno para você. Marco Bonfim, não foi o melhor jogo, mas o Japão está em festa. Ele está lá no Japão, que legal. Aí no Japão, então, agora já quase meio-dia, né? Que quase meia-noite no horário de Brasília. Felipe Bresciani, que também é do clube de membros, partida horrível do Gerson e do Gabi, mais uma. Teve falta do Bruno Henrique, mas a recuada do Vitor Hugo deixando a cara livre para lançar. Muito displicente. O time não jogou bem, o time do Flamengo. Não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo. Novamente, uma queda assim, muito acentuada em jogo do brasileiro, sem aquela mesma mobilização. Isso precisa mudar de fato.